Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Nesta noite de quarta-feira, o Grêmio já está em São Paulo. De São Paulo, vai para os Emirados Árabes Unidos buscar o bicampeonato mundial. O Zé Vecchio Filho já está aqui, o Fabrício Berto também, ambos ex-conselheiros do Internacional, mas são pessoas influentes, são pessoas atuantes no seio da torcida colorada. Esse bicampeonato que o Internacional bateu na trave 2 vezes antes que o Grêmio pudesse conquistar o bi. É verdade que o Grêmio uma vez antes que o Inter. O Grêmio poderia ter sido bi já em 95. Então, bem antes o Grêmio poderia ter sido bi mundial. Mas o Internacional, em 2010, perdeu para o Mazembe. E em 2015, o Internacional, se passasse pelo Tigres, estaria na final da Libertadores. E aí ele ou River Plate, foi o River que passou pelo Tigres, foi campeão, esteve lá disputando o Mundial. E agora é a vez do Grêmio, que já passou do Internacional no número de taças Libertadores da América e pode chegar a um bimundial passando também nesse quesito. Eu vou passar a bola para vocês enquanto entra o Nestor Rain. Né? Nestor Rain está a mil pelo Brasil, ainda está se recuperando da ressaca da comemoração. Vou começar com o Zé Vecchio aqui. O Internacional perdeu a chance e agora o Grêmio pode atropelar o Internacional em 2 quesitos que são difíceis. O Internacional demorou 23 anos para buscar o Grêmio. Bom, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Nestor. Para buscar a primeira Libertadores, para buscar o Grêmio, foi em 2010. Eu te diria assim, Rec. Evidentemente, o Grêmio tem todos os méritos nessa conquista da Libertadores, porque o Lanús, tirando aqueles 20 primeiros minutos da primeira partida aqui, na arena, que ele impôs alguma resistência. De resto, o Grêmio mostrou-se dono do jogo. Quem viu o jogo lá fora na Argentina viu que o Renato, aí o mérito é do treinador, marcou na saída, né, o Lanús, e eles ficaram em pânico, porque eles acharam que iam pressionar o Grêmio, e na verdade o Grêmio marcou eles lá no campo de defesa deles e eles não conseguiam sair. Então, o Grêmio fez 2-0 com uma facilidade enorme no primeiro tempo. Tem todos os méritos nessa conquista, né? Não há o que dizer em relação à conquista do Grêmio. Onde o Inter pode tirar proveito do sucesso que o Grêmio está tendo, aliás, se baseando muito no sucesso do Internacional, né? Que sempre tinha 2, 3, 4 jovens com destaque. O Grêmio hoje tem jovem de destaque para dar e vender, né? Eu acho que sim, o olho nas categorias de base sempre foi o forte, né, da dupla Grenal. O Internacional também teve época que revelou muitos valores, o Rockenbach. Isso para falar aqui em um período mais recente, né? Mas o Internacional sempre foi um celeiro de jogadores da categoria de base. O Grêmio também se organizou. Eu acho que o mérito da direção do Grêmio, eu gosto muito do Romildo Bolzan Júnior, sou amigo pessoal dele, né? Porque nós temos ligações partidárias na política aí. Os nossos pais Ele vai ser candidato? Não, eu acho que eu não sei. Eu acho que o Romildo é de cumprir aí as tarefas dele, eu não sei. Mas daqui a pouco o apelo pode ser tão forte, né? Porque o momento já dele... negou tantas vezes que eu acho que não tem mais por que duvidar que ele não vai ser candidato. Ele negou aqui, o filho negou, né? E até o filho disse assim, olha, quando o pai diz que não, é não. Sim, mas é que assim, veja bem, Rec, quando eu assisti aqui a primeira negativa do Romildo, o Grêmio não tinha nem jogado a primeira partida das finais da Libertadores. Então, pô, um presidente responsável de clube não ia dar uma declaração política dizendo que então tu não duvida da palavra dele? Não, eu não duvido. Só que o momento... O que eu digo? O momento então, em que... tu duvida? Não duvido. Eu acho que o momento é diferente. Por exemplo, o Grêmio agora está à véspera de disputar um título mundial. Portanto, não é hora do presidente também vir falar sobre uma eventual saída para concorrer na política. Tu está no PDT aí? Sim, eu fui advogado do PDT 7 anos na Assembleia Legislativa. Sou militante, sou filiado. Tenho relações... Então tu está sabendo de coisas que nós não sabemos. Muito próximas com o Vieira da Cunha, que é cunhado do Romildo, que é casado com a Luciane Bolzan. Nós somos, eu e o Verinha da Cunha, contemporâneos de militância na juventude socialista, quando o Brizola veio do exílio. Eu sou colega de trago do Vieira da Cunha. Lá no quiosque, lá na praia. Lá na praia. Então, assim, ó, eu não estou duvidando do presidente e nem do homem, mas eu acho que, como ele é um cara com muita categoria, muita educação, o momento agora é de focar no Grêmio. Ele é o presidente do Grêmio. Talvez, assim como depois, o talvez focou, o ano que vem, pode ser uma outra história. Né? Mais ou menos como o presidente Pífero focou em 2015. Como tá indo passear na Europa.
Eu acho que ali não dá para Eu botar tô só na sarcástico, conta. eu bati na época. Não- Quando o Inter estava na semifinal da Libertadores, mas o que é isso? Não O dá que pra- eles vão fazer na Europa? Botar só na conta do Pífero é cruel. Não, o Afatato Né? tava Não é só o Afatato. Eu Tava acho que o junto, tava departamento de futebol... Olha só, o Internacional se desconstruiu ao longo do campeonato e acabou caindo. Mas aí não é só o Não, presidente. estou falando em 2015, quando bom, o Inter tá podia ser falando- campeão da Nesse América. caso, já dando boa noite pro Fabrício Beto. Vecchio, e dando boa noite e parabéns pro Nestor, né, pelo título e principalmente pela tua entrevista na ESPN. Eu acho que colocou o pessoal no lugar, na hora certa. Eu acho que foi muito bem. Meus amigos mandaram para mim, eu disse, foi um mito, né? Tira a responsabilidade, deixa o treinador, deixa o time pro lado e assume a responsabilidade e dá um pau na imprensa e tira. Aliás, não foi só na tira ESPN o foco do que Grêmio, o né? Nestor Heine deu uma luz alta, deu no Renato também. Depois nós vamos, depois Mas nós eu, vamos mas eu recuperar acho que foi a declaração. correto naquele momento. Eu acho que se foi estratégico, foi perfeito naquele momento. Eu acho que colaborou e muito pro título no outro dia. Mas lembrando aí, Rec, e não Nestor Heine defendendo... subiu ainda mais no conceito. Mas o próprio presidente do Grêmio, há poucos dias, estava na China. O Grêmio estava envolvido agora, já com a semifinal da Libertadores. O presidente fez uma viagem para a China também. Então, o futebol são outras pessoas, tem profissionais, tem outros dirigentes também. Eu acho que os presidentes têm que ter, sim, essa responsabilidade de estar pensando no todo do clube. Não podemos depender simplesmente apenas da figura do presidente. Assim como o presidente, né, tu citou, fez aquela viagem à Europa, o próprio presidente do Grêmio foi à China cuidar de relações para o futuro do Grêmio. Já com um torneio organizado. O presidente do Internacional e o Afatato fizeram uma viagem quando podiam ter adiado aquela viagem. Foram lá tatear, aí voltaram com uma história de uniforme, não sei o quê. Era um negócio estapafúrdio. Eu até não critiquei o Romildo por ter ido à China, porque tinha data para ir, data para voltar e um propósito. Agora, olha... O senhor vai bem, senhor Nestor? Bem, Rec, um prazer estar aqui contigo, com os telespectadores, estar aqui com o Dr. Vecchio, que é um advogado de nomeada, notável, colega e companheiro. Agradeço as palavras dele em relação ao Grêmio, também ao Fabrício, comentando essas questões que intermearam toda esta semana. Na verdade, eu acho que o futebol, falar uma coisa trivial, né? Mas ele rapidamente ele muda. Quero lembrar que a Chapecoense no início desse ano não tinha time. Não tinha time. Morreram os jogadores. Aliás, no dia que nós entramos em campo lá, eu lembrei desse fato. Lembrei do Caio Júnior, lembrei do Mário Sérgio, lembrei dos Bitequim, de tantos amigos ali que podiam estar se alegrando naquele dia, o Mário Sérgio cobrindo o jogo, os outros nos acompanhando, porque os nossos jogadores aqui da dupla, eles criam um laço com o clube, uma interação, né? Eu era muito amigo do Mário Sérgio. Então a gente vive no futebol essa tristeza, esses picos de alegria e esses ciclos. Hoje em cima, amanhã embaixo. Então, qual é o desafio? O desafio é que o futebol seja feito de homens com algumas ideias, que não seja o caciquismo, a turma do A, do B e do C. E acho que o Grêmio pode inaugurar, se os seus sócios, votantes, o Grêmio pode inaugurar uma fase em que o clube seja uma ideia um pouco mais conjuntural, que os vários setores trabalhem e atuem juntos para o sucesso do clube. Mas para isso precisa lideranças com a habilidade que eu sempre reconheci no meu colega lá de diretoria do Fábio Koff, no Romildo Bolzan, que é, no dia a dia do Grêmio, esse homem que dá entrevista para vocês. O Romildo é assim, um sujeito simples, amável. O Vecchio conviveu com ele na política. O Romildo não é um sujeito de frescura, de bobagem. Então, as pessoas têm prazer e se devotam ao trabalho porque tem correspondência E o Internacional é um time que conquistou brilhantemente o campeonato de 2006. Vai se falar, mas não tinha o fulano, mas não, conquistou brilhantemente o campeonato do Barcelona. O Internacional foi exemplo de administração em marketing, por exemplo, durante muito tempo, coisa para ser observada por qualquer clube. O Internacional foi, em termos de categoria de base, projeto Genoma, etc. Um exemplo também. Mas essas coisas se esboroam rapidamente se não houver cuidado. Se isso não for intensificados, os cuidados, essas coisas acabam se perdendo. E acho que os clubes de futebol têm que ter esses olhos voltados para as boas experiências, seja de quem for. Ver, conhecer clubes interessantes.
O Flamengo, por exemplo, que está aí decidindo com o Independiente, o Flamengo hoje é um modelo de organização futebolística. O Flamengo de dentro é um grande Flamengo, organizado, não é um time esculhambado, um time interessante. O River Plate é um time muito interessante. E outro time que faz uma experiência administrativa muito interessante é esse Pachuca, um time que tem uma administração muito forte, muito interessante do ponto de vista de se observar a administração do futebol, de como as coisas acontecem. Aliás, em termos de... Rueda pode sair do Flamengo, porque a mãe dele está com problema doente, sério. né? E aí um dos cotados, obviamente, vai ser o Renato. Na entrevista que eu fiz aqui de quase 30 minutos com o Renato, além desse assunto, abordamos seleção brasileira, só um mês, né? O pessoal está descobrindo agora. Abordamos Arthur, a renovação do Luan e tudo mais. Ele respondeu abertamente sobre tudo e disse, olha, eu não só fui convidado pelo Flamengo, como comuniquei a direção do Grêmio. E ali fazia 3 meses, então faz 4 meses ele foi convidado. Eu hoje falei com o Arthur e falei também com o Jorge Machado, que é o seu empresário, que é um sujeito de palavra, ponta firme, ponta firme. Esse episódio não passa por algo que ele tenha deliberado, mas acho que esse episódio nos ajudou. Esse episódio ajudou o Grêmio. Isso que aconteceu com o Arthur. Mas eu estou falando desde o começo, eu até achei que vocês fizeram um bom teatro. Isso nos ajudou. Agora, sim, passado, né? Te ouvi, passado o problema, porque criou uma situação que ele vai pela multa. Se não vai pela multa, ele fica aqui, não há problema. Nós estamos conseguindo, o Grêmio não está nadando, pelo contrário, nós temos nossas contas, mais ou menos, a gente já começa a luta em janeiro de novo. Mas nós temos como, não é como em outras ocasiões que tínhamos porque tínhamos. Agora nós estamos com tranquilidade. Então nós vamos esperar. E esse jogador está disputado por 4 grandes clubes europeus. Então nossa situação é de expectativa. Vamos aguardar, vamos esperar, está tudo certo. O Renato, além de ele ter dado a Copa do Brasil para o Grêmio no ano passado, esse ano o Vecchio, eu apanhei a fala do Vecchio, ele foi um treinador espetacular, porque ele tomou conta de alguns assuntos do clube que nem eram, que ele poderia perfeitamente se negar em participar, ele participou. E o Renato também foi responsável pela incorporação de jogadores que, quando vieram, eu mesmo achava o Cortez. Então, um treinador que reincorpora e coloca para jogar com toda com toda essa mecânica, não é? Ele é um treinador que se paga. Porque se tu erra numa contratação, contrata errado, traz um sujeito muito caro, não dá certo, é um prejuízo irreparável, porque tu tem contrato por 1, 2, 3 anos, traz um sujeito que não deu certo, é um problemão. Então, quando o treinador participa ativamente, ajuda, acredita em algumas coisas e acontece, então o Renato tem esse papel. E o Renato é um sujeito, vamos dizer assim, ele é intuitivo, ele é também um homem de imposição, e ele conseguiu permear com os jogadores uma cumplicidade, um trabalho que culminou nisso que está posto aí. Eu acho que o mérito foi muito bem analisado aqui. É muito mérito dele, muito mérito dele. Agora, ele fala as coisas que ele imagina que tem que falar, e eu acho que ele está bem, ele está certo de falar. Como ontem, até na Rádio Grenal, que se formou uma intriguinha lá, que eu teria dito alguma coisa do Machado, mas não, o Nestor defende o Grêmio. É exatamente isso, eu só defendo o Grêmio. Eu defendo os pontos de vista do Grêmio. Os assuntos chegam para mim, se são da minha área, eu vou lá e defendo o Grêmio. Eu não posso estar... Mas o Machado não ia engolir essa, sabe por quê? Porque o Machado é escolado. Ele jamais iria ficar contra ti, sabe por quê? O objetivo dele é o mesmo do Grêmio, é vender pela multa. Não, e ele tem uma relação boa... pela multa. Não, e ele tem uma relação boa conosco. Mas eu quero dizer assim, então, vamos dizer assim, seja isso por inteiro, mas ele entendeu o processo. Nós estamos lá nos clubes, o Vecchio já participou do jurídico do Internacional, não sei se participa ainda. Eu não cheguei no jurídico. Não cheguei. No conselho, eu sempre no conselho. Então, tu tem que fazer... À medida que os assuntos aparecem, tu tem que dizer. E depois os outros dizem, não há problema, e perseguir a tua posição. A minha primeira manifestação, quando vocês começaram com aquela conversa, mas o que é isso? Botar a camisa do Barcelona vai ser marketing no mundo inteiro, todo mundo vai querer derrubar o Barcelona, porque agora o Barcelona se agrandou, vai sair a gol. O Fabrício estava ouvindo, falei segunda-feira cedo, mas que conversa é essa? Até gravei um vídeo na internet. Eu disse, o Nestor está fazendo um teatro, porque o Nestor é muito esperto. Não. E ele não tem muito esperto. Ele tem que defender o interesse do Grêmio. Eu concordo em gênero, número e grau com a tua reação inicial,
porque tem que aplacar aquela foto. Mas depois, isso aí, Deus que me perdoe, aqui deu um problema aqui de briga aqui no programa. Todo mundo diz assim, foi bom para o programa, tem 150 milhões de pessoas que já viram. Não, foi ruim. Até hoje eu tenho dificuldade de relacionamento com os dois, né? Mal falo com o Miranda, mal falo com o Júlio, que eu falava quase todas as semanas. Então é bom por um lado e ruim por outro. E eu acho que ali foi ruim, muito mais para o jogador, porque ele criou um embaraço para ele. Botou uma camisa que não é a dele. A única camisa que ele tem é a do Grêmio. Um dia poderá ter a do Barcelona. Mas, agora a divulgação foi um foguete. Na mesma hora, o mundo inteiro queria saber quem era o novo craque do Barcelona. Mas vamos... Não. Vai ter que botar 50 para ser o novo craque. Mas e aí já REC... surgiu na hora, Juventus, com o teu desmentido logo em seguida e da direção, já surgiu o Juventus, já surgiu o Paris Saint-Germain, já saiu o Atlético de Madrid. Já são 4. Agora, só fera. Eu não tenho esse rigor nos julgamentos, porque eu já tive 21 anos de idade. Não, mas não, tô e dizendo fiz que muita fez M. por maldade. Entendeu? Ele está ali numa festa, conhecendo o pai. Qual o jogador Só de futebol tinha cara brasileiro rápido que não quer jogar num time de expressão como Real Madrid, como Barcelona? Você pediu a gentileza para ele. Cara, a convivência nossa com o Arthur é de um jogador 2 em 1, ou seja, jogador talentoso e bom caráter. Para mim, isso basta. Então, essa situação nem será tratada, eu não sou do futebol, né? Nem será valorizada pelo Grêmio. Essa situação passou. E agora nós vamos aguardar, quando vier uma proposta real que cubra essa multa, nós vamos conversar. Agora, eu vi que tu é um cara forte, viu, Nestor? Eu vi na... Não sou forte? Onde é que tu tirou essa... Ele quer me derrubar, quer fazer uma intriga para dizer, ele vai me encher aqui, menino. Não. Eu vi que o Nestor era forte quando ele mandou o Renato mudar a frase dele. Mas que isso? O Nestor me deu uma entrevista... Não faz essa interpretação, tu está me prejudicando. O Nestor deu uma entrevista para mim, lá na manhã da Grenal, e disse o seguinte: o mundo não é dos espertos, o mundo é dos inteligentes. 2 horas depois, um outro programa, ao vivo, o Renato, o assessor, diz, olha, o Renato manda dizer aqui que ele vai mudar a frase dele, então, já que deu tanta polêmica, que o mundo é dos inteligentes. Eu já ouvi essa frase há 2 horas com outro autor. Eu vou te fazer... E no outro prefixo. Chegou como uma luz alta. Mas porque o Renato é inteligente também. Não, mas quero dizer... Inteligente também. E o drone ajudou. Não, te digo aqui... Aliás, ontem eu ganhei um drone de presente do meu filho. Pai, aproveita o drone. O teu é muito pequenininho, tu me deu um drone maior. Tem uma foto minha na rede. Mas quero dizer o seguinte, em relação a esse assunto. Vai brincar com o drone na praia, é isso? O Renato, claro. Tu vai espionar algumas posições, alguma coisa? Acabar com o abjeto. Acabar com o abjeto. Vão parar de roubar teu gato. Tu não vai querer largar Mas aquele o seguinte, drone em cima da casa do Paulo Sérgio Pinto. Não. Quando isso aconteceu, essas declarações, o Renato estava ciente da posição do jurídico e do clube. E ele tem direito a ter a posição dele. E eu não falei com ele depois, nem dei luz alta, nem coisa nenhuma. Mas os assessores de imprensa ouviram. É bom, mas quero dizer assim, ó. E eu não gosto de falar dessas coisas. Mas o Renato ontem, eu se despedi, me deu um abraço, não um abraço do cara ressentido, me deu um abraço de corpo inteiro. Disse, Nestor, vamos lá e tal. Então, quer dizer, se houvesse essa minha tentativa de fazer e dizer que, eu não fiz isso. Isso aconteceu naturalmente porque o Renato tem o direito de ter a posição. Ele acha o seguinte, ele acha que isso é uma frescura, que esse negócio de drone é uma bobagem. E eu já, no jurídico, que tenho o Vecto certamente me acompanha nesse raciocínio, a gente fica preocupado. Aí se vê um negócio por fair play, vê um problema, a gente já tem um outro enfoque. Então não houve porque eu não tenho essa... Primeiro que eu não tenho força nenhuma e acho que só fiz o meu dever e não há esse negócio. E o Renato é esse cara, confirma, inteligente, intuitivo que tu disseste aí. E no dia a dia, no trato, um sujeito amável, afável, não é mascarado, boa gente. Para nós lá no Grêmio é excepcional. E eu quero dizer aqui, contra os teus prognósticos, que eu acho muito provável, independente do que acontecer em Abu Dhabi, qualquer resultado no primeiro e no segundo jogo, que o Renato deva se estabelecer em Porto Alegre, porque o Grêmio avalia que trocar treinador é sempre um trauma, começa um trabalho todo de novo, começa esse negócio.
Vamos seguir, vamos aperfeiçoar o nosso time, alguns vão sair, outros vão ser adquiridos, aquelas coisas normais de final de temporada. E eu acho que o futebol tem provado que a continuidade do que está dando certo é o caminho. Mesmo que quando tu continue, aí dá uma frustração, não ganha o campeonato, mas tenta ficar com as pessoas que já estiveram lá, senão dá esse troca-troca é um inferno. Eu podia te elencar, não vou elencar agora, jogadores há 4, 5 anos. Nós tivéssemos ficado com esse, compramos 3 para a posição, compramos um, compramos o segundo. Está dando certo, vamos ficar. A não ser esses jogadores que têm o direito de aspirar uma carreira internacional. Isso eu acho que ninguém pode tirar do jogador. O jogador quer ir, vai. Eu acho que o Renato fica no Grêmio, sinceramente. Eu não faço problema. Apostaria nisso. Nessa entrevista que eu rodei aqui 2 vezes, rodamos na internet, rodou na Rádio Grenal também, que foi assunto nacional na época na Fox, o Simon até citou e tudo mais. Eu obtive também do Renato essa resposta. Eu disse, Renato, tu não está cansado de morar em hotel, tu não vai procurar casa e tal? Nem perguntei se ele ia ficar ou não. Ele disse, já estou procurando para o ano que vem. Então, claro. É que as coisas vão mudando. Vão mudando. O Flamengo vai vir com tudo. Vai. E, aliás, já estava querendo vir. Se o Rueda tomar a iniciativa, facilita. Eu sou a favor demais ainda. Se ano que vem nós disputarmos bem todos os campeonatos e não ganharmos, eu vou que renove de novo. Nós temos que terminar com essa dança de técnicos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. No Mundial, depois de perder. Isso é um absurdo. Que eu acho que o Renato atingiu uma outra prateleira, né? Como treinador. E ele, tudo que propiciou isso foi o Grêmio. Né? Então, ele tem uma identidade enorme como jogador, como ídolo. Isso. E agora ele alcançou um patamar como treinador, ganhar uma Libertadores. Quantos treinadores brasileiros que são ditos cascudos, que dão discurso do uma Libertadores? E o Grêmio automaticamente está na Libertadores no ano que vem. O Renato não é burro. Aí ele vai sair daqui. Claro, se o Flamengo ganhar a Sul-Americana e todas essas coisas, mas não dá para comparar o momento mas aí eu pergunto o Abel. E o Abel de 2007? O Espinosa, quando ganhou... Aí que eu queria chegar. O Fabrício, já vou te passar. 83, o Espinosa foi embora, depois de ser campeão da América e do mundo. Bateu a combinação perfeita. Tomara que dê pro Grêmio também. O Abel fez a combinação perfeita. América e mundo e resolveu ficar. Tá? O Celso Roth perdeu o Mundial, tinha ganho a Libertadores, ficou e deu os doces. Ficou na primeira fase da Libertadores, Falcão entrou no lugar dele para classificar, senão não ia passar da primeira fase. Sempre terá um amigo que nos assiste. Quero aqui fazer um agradecimento dessa trajetória. O Espinosa nos ajudou. Deu aquela lambança lá quando ele saiu, mas isso são as lambanças familiares. O Espinosa é da família do Grêmio. Ele pertence ao Grêmio. Nós somos Espinosa. Espinosa é o Grêmio, essas coisas passam. E o Espinosa é um sujeito espetacular que escreveu a história dele no Grêmio. Então, essas coisinhas particulares acontecem em famílias amorosas. Você está me entendendo? Então, eu quero fazer para ele, para o Espinosa, o agradecimento do Grêmio, em nome do Grêmio, pelo tudo que ele fez por nós nesse ano de 2017, que certamente ele também colocou um tijolo nessa conquista. E pessoas improváveis também, com quem até tínhamos quero agradecer também ao Noveleto, que foi a Lanús, esteve lá conosco, procurou ajudar, trabalhou, também agradeço. Muito bem, e só para concluir, aí nos 2 casos do Inter deu errado. Não é que deu errado. O do Grêmio que eu citei, o Espinosa saiu, depois só voltou em 86. No Inter o Abelão ficou, não foi bem em 2007. O Celso Roth ficou em 2010, não foi bem, já tinha ido um alvo que tinha perdido para o Bazembe. Então, não sei o que vai passar na cabeça do Renato. Se for campeão do mundo, eu não sei se ele não vai para o Flamengo. Eu acho que... Mas não é prognóstico. Independente do resultado... Não, pode acontecer também. Eu acho que independente do resultado do final do ano, lá do Mundial que o Grêmio vai disputar, eu acho que o Renato deveria sair se o Flamengo viesse. Se ele já demonstrou essa ideia de ter, né, de chegar na seleção brasileira... Mas eu acho que é melhor trabalhar no Grêmio do que no Flamengo. Para trabalho, sim. Mas a exposição da imagem dele perante a seleção brasileira no Flamengo ou num Corinthians, a gente sabe que é muito maior. A pressão da imprensa no eixo Rio-São Paulo para uma seleção brasileira, a gente sabe que é muito forte. O Mano chegou depois de treinar o Corinthians. O Tite também. Então, a projeção dos treinadores gaúchos, que todos na sequência, né, têm treinado a seleção, tem sido no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que para o Renato, se ele ganha ou não, o que ele já fez no Grêmio, né, já bateu no teto.
Então, para Mas ele, para a imagem dependendo- dele, seria mais fácil ele tentar fazer esse novo O trabalho Flamengo no é uma Flamengo, máquina, por o exemplo. Flamengo é uma máquina de moer cara, é, isso disse bem. Ele também, aquilo mas, cuida no dia a dia, o cara a 300 por hora. mas como E ele a morou pergunta que muito eu faço é tempo o lá, contrário, né? O Mano O que, foi que, o mal no Renato, Flamengo. o que, que o Renato poderia fazer no Grêmio agora que venha a desfazer essa boa impressão que todos nós que estamos falando de futebol aqui com muita franqueza fez pelo nada? Nada. Jogamos com o Pachuca, não nos classificamos. Nós vamos ficar bravos com o Renato? O gremista vai ficar triste no final de ano? Tricampeão da América, pô. Só um pouquinho. E, aliás, já vão se vacinando. Esse jogo, primeiro, nem pense no Real Madrid. Esse jogo, que eu acho, pelo que eu vi dos times ali, que é o Pachuca, vai ser uma pedreira. Vão parir uma bigorna, meu amigo. Segundo no Campeonato Mexicano. Bom, mas por quê? Porque ele está se preparando para esse campeonato. Ele está de olho nesse campeonato aí. Isso aí para dar uma confusão é já. Eu acho que pode ser 8 ou 80. Eu acho que o Grêmio pode ser campeão do mundo também. Porque Pode, eu não espero. vejo- Mas eu quero dizer que não vai ser fácil. Quero lembrar mais. Olha aqui. Aconteceu com o nosso co-irmão internacional. O Atlético. Aconteceu com o Atlético Com a Nacional Mineiro, também. com o Galo. E quero lembrar mais. O Nacional também. No ano daquilo, porque comigo não tem essa... Eu elogio muito, acho que o Internacional fez uma grande conquista contra o Barcelona. Naquele ano que o Internacional ganhou do Barcelona, o Inter pariu uma bigorna para ganhar o primeiro jogo. Foi ou não foi? Foi. Então eu só quero dizer que devagar com o O Andor Santa Nacional de perdeu barro. o ano passado. O Nacional perdeu o ano passado com um time japonês. E aí? Então quero dizer, olha, é uma situação... não é fácil, não é tranquilo. Mas vamos enfrentar. Os jogadores estão preparados, o Grêmio está focado. Houve um trabalho quase que complicado, porque é muito ruim esse calendário novo. Porque tu vem de uma comemoração de Libertadores, aquela euforia. Então, psicologicamente, para o jogador, tu relaxa depois de uma grande conquista e fica muito impregnado. Voltar a redirecionar o jogador para a necessidade de estar muito concentrado para esses jogos, é uma tarefa que o Grêmio está se propondo a fazer e tem feito, mas não é uma tarefa fácil. Era melhor esse sistema como quando o Internacional disputou, quando o Grêmio disputou aqui. Conquistava a Libertadores ali em julho, agosto, e ele ficava com tempo de preparação. Eu acho que para a torcida era uma boa, que a torcida tinha tempo de se programar para viajar, né? Mas para o jogador aí depende do planejamento do clube. Deu muito certo para o Inter em 2006, mas não deu em 2010. O Inter desdenhou do brasileiro. Assim como tu citaste que o Pachuca é o 12º e o Nestor falou, está se preparando para o Mundial, o Inter fez isso em 2010. O Inter esqueceu o brasileiro, começou a poupar jogo, aí o time não jogava junto, chegou lá no Mundial não jogou. Já em 2006, o que o Inter fez? Chegou no Brasileirão até o final e foi vice-campeão. Né? Então, tudo depende do planejamento. Eu acho, Nestor, como o Grêmio já está embalado, e a final foi agora, há poucos dias atrás, o time está praticamente pronto. Né? Então, onde já chega, o modelo de jogo já chega pronto, porque tem um jogo em menos de 15 dias, já tem a competição. Acho que nesse sentido, para o time é melhor. E o Al Jazeera fez 1-0 no Auckland City e abriu o Mundial de Clubes com vitória, está classificado. Os anfitriões agora enfrentam nas quartas o Urawa Reds. O gol foi marcado pelo Romarinho, aliás, foi um golaço. E quem fez o corta-luz foi o árbitro. O árbitro fez um corta-luz espetacular, mas tirou qualquer ação. Romarinho, que era do Corinthians, foi campeão da Libertadores. O árbitro abriu as pernas, a bola passou por baixo dele, veio o Romarinho e deu-lhe uma paulada. Se a gente tiver o gol aí, vamos colocar, porque já está de domínio da internet, acho que não tem problema nenhum. De direito autoral, vai ser 30 segundos. Daqui a pouco vamos colocar, mas um golaço do Romarinho. Que ou o cara faz o golaço, ou a bola vai lá na... Não, Lua. Quebra uma lâmpada. Mas o corta-luz do árbitro acabou com o adversário. Tirou a ação de uns 3 ali. Limpou pro Romarinho. Pô. Tá aqui, ó. Vamos ver o gol. Aí. Olha, ó. Quer ver? Ali, olha só. A gente vai colocar de novo depois. Nossa. Aqui deu um pouco de reflexo. Agora. Ali, olha o árbitro. Nossa, canudaço. Sempre que o árbitro estando ali, os jogadores não estavam perto do árbitro. E aí não enxergaram a bola. Sim. Ficou limpinho. O Romarinho, lembro dele atuando no Corinthians contra o Boca Juniors no primeiro jogo lá. Porque no segundo aqui o Schiavi entregou uma bola no meio de campo e acabou o Corinthians ganhando aqui. Mas lá na Bombonera, o Corinthians com o Tite se comportou muito bem. Não entrou naquela pressão, naquela loucura, porque os times argentinos têm como uma prática, né?
Já antes do jogo, tu entra, não pode vir a Carlos, gente, até quer ver e tal. Isso aí quando o time brasileiro chega lá, quando chega lá, tem que dizer assim, olha, a responsabilidade pela segurança é tua. Eu vou por aqui, se der problema é contigo. Se tu entrar lá nesses jogos aí, e tem jogos intercalares, ano que vem teremos Libertadores novamente, né? Se tu entrar na onda deles, tu entra em campo, tu tá te protegendo, né? Por exemplo, aquele negócio de... O Grêmio lá nós falamos, né? Não põe um escudo em escanteio. Porque esse escudo de se jogar negócio, bom, aí o clube que vai pagar. E se machucar alguém também. Tem negócio de botar escudo. Senão o jogador já come um escanteio curto, não tem essa. Tem que ir pra cima deles, senão não dá. Eles tomam conta, velho. E foi isso que o Grêmio fez? Não, o Grêmio atuou nas suas várias instâncias no sentido de criar um clima de igualdade, porque o Grêmio colocou a barba de molho aqui, porque quando recebia o histórico do jogo, Kahneman surretou o adversário. Não é isso que a imagem diz. O Kahneman foi empurrado e derrubado. Então, e o Kahneman narrou para nós que o árbitro veio aqui para tirá-lo do jogo, e realmente, porque aquele negócio na área que aconteceu e que o juiz tinha avisado, aconteceu com todos os jogadores do Grêmio, ele só avisava o Kahneman. Aí nos tirou o Kahneman. Aí depois eles têm arbitragem de vídeo. Um pênalti escandaloso e não dão o pênalti. Bom, o que estava se preparando para o segundo jogo? Então, ele não quer condicionar a arbitragem para ter a arbitragem a teu favor. Aliás, ela teve pênalti marcado, teve expulsão, mas tudo certo, tá bem? Agora, não pode o City inventar o negócio, né? Mas aí é o fim da pica. E a Libertadores, Comebol, o zero e vezeiro nesse negócio, né? Quanto o Grêmio Internacional, o Palmeiras, o Santos, pode falar de erro de arbitragem, né? Erros de arbitragem clamorosos. Lembra o ano do centenário do Olímpia? Aquilo foi uma vergonha. Aqui que o Eduardo Martins defendeu um pênalti. Que tá certo, aquilo realmente... Mas aquilo era uma prática normal. Aí no Eduardo Martins, ele manda, que isso? Para um pouquinho. A questão do árbitro de vídeo aí, eu acho que eles estão pegando pelo lado errado, porque em qualquer lugar do mundo que tem esses árbitros de cabine, é facultado ao prejudicado desafiar, né? Isso aí. Mas não no futebol. Não, no futebol americano, sim. Ah, no futebol americano? No futebol em outros esportes, No tênis é o jogador que... Então, assim, a validade desse tipo de recurso, eles deveriam oportunizar cada treinador 2 desafios por tempo de jogo e para o jogo. Então, vamos ver se foi pênalti 1 ou 2 vezes. Agora, se deixar a consulta ao árbitro de TV só pela arbitragem oficial, é óbvio que o sujeito vai ter o temor de ver que errou. Ele vai querer demonstrar, então... Às vezes não vai acontecer. Então, acho que começaram mal, porque eu sempre fui a favor do árbitro de vídeo. Mas copiando os bons exemplos. Futebol americano, o tênis. O tênis evoluiu barbaramente com o árbitro de vídeo, né? Aquele tira-teima da bola, do saque. O River Plate já tinha sido prejudicado lá no estádio do Lanús. O Lanús. Então, eu acho que está na hora de rever. Eu sou a favor, mas tem que rever a maneira como se vai acionar esse tipo de recurso. Bom, hoje, só para dar uma notícia do Real Madrid, o Real Madrid chegou a abrir 2-0. Ligeirinho, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, com Cristiano Ronaldo e o Maioral, e depois 3-2. Né? E um zagueiro... 3-2 pro Real. Pro Real. E o zagueiro do Real, Varane, saiu machucado. Saiu machucado e é um problema para o Mundial. E eles ainda têm... Não é clássico. Porque se a gente considerar contra o Sevilla clássico, tem 5, 6 clássicos lá, né? Sim, mas é um jogo de certa de componente pesado. É pesado e eles vão ter que encarar, porque ainda a distância é grande para o Barcelona. E depois... O clássico é uma semana depois, né? Do Mundial. Depende do que o Barcelona vai fazer, né? Bom, mas agora é o seguinte, o jogo contra o Sevilla pode aumentar, diminuir ou deixar em 8. Para depois tentar diminuir para 5 no clássico, que é uma semana depois do Mundial. Eu não posso esquecer o Barcelona. Nosso amigo comum, o João de Almeida Neto, quando o Internacional ganhou, e eu quero dizer aqui, disse na época, brilhantemente, o Campeonato Mundial, o João mandou um telegrama pro Barcelona. Sou hincha de Grêmio de Porto Alegre e acabo de assistir esta equipe horrível de Barcelona. Quero dizer para vós que vocês são um bando de cagões e maricones. Assinado João de Almeida Neto. Eu nunca esqueci esse negócio. O João teve aqui outro dia. O João é muito engraçado. Não engoliu a vitória do Internacional. Nessa secação que eu entendo como um dever do Colorado em relação do Grêmio em relação ao Colorado.
Só acho que passados os jogos, nós podemos ter uma convivência amistosa, ninguém vai torcer. Até para poder continuar. Porque o dever do Colorado é secar o Grêmio e vice-versa. Eu acho isso absolutamente normal e acho até um respeito ao adversário. Você quer saber? Eu torci por isso, não vem com essa bobagem. Mas passado o jogo, nós temos que reconhecer os méritos Até para poder continuar. Os méritos dos times. Para poder continuar a confraria, né? Mas é óbvio. Como é que vão fazer outros churrascos? Como é que vai ter outra flauta? Claro. Se os caras vão brigar na primeira... Não, isso é uma pessoa muito tola, não sabe que isso são picos que mudam como o vento. Hoje tu está lá em cima, o vento aqui embaixo, então não te emociona muito. Que, aliás, não. é porque o Grêmio está se preparando para que não aconteça, né? Sim, esse é o desafio. É uma estabilização financeira. Esse é o desafio. É uma estabilização e um cuidado, assim como se tem tomado em vários setores do grupo, mas o Grêmio precisa muito aperfeiçoamento ainda para chegar nesse patamar de equilíbrio. Mas há um solo fértil para plantar isso. Mas acho que posso falar com isso, porque tem homenagem ao Vec, que é um amigo. Eu acho que o Internacional também tem agora uma boa direção. Eu acho, elogio, porque tem lá bons amigos, tem lá o Chaves Barcelos, que é meu amigo, e o próprio Marcelo, que é um cavalheiro, um sujeito gentil. O Internacional vai retomar os seus caminhos, isso é uma questão de tempo, e vai estar incomodando, e um Grenal, e vai ser aquela guerra de novo. A guerra saudável e de campo. Mas fora de campo nós temos relações fraternas. O Internacional foi no nosso aniversário, nós fomos lá no Internacional, temos uma relação agora muito civilizada. Foi meio tormentosa no passado um pouquinho aí, mas agora é uma relação boa. O Grêmio vai levar todos os jogadores que não estão inscritos, não pode jogar, que é um absurdo. O Cícero, o Christian pertencem ao Grêmio, jogaram uma competição que dá vaga para o torneio da FIFA e não podem jogar o torneio da FIFA. Quer dizer, a CBF é afiliada à Sul-Americana, a Sul-Americana é afiliada à FIFA. Os caras podem jogar uma competição da Sul-Americana e não podem jogar a competição subsequente. Mas... Torneio entre continentes. No continente teu, o jogador joga, tem condições, a CBF é filiada, a Comebol tá ali, tu jogou. Agora, lá tu tem que te adaptar, tu tem que ser colonizado, te adaptar ao calendário. É que o Brasil é o único país que tem essa janela que foge. Bom, mas se deixaram ter essa janela, deixa o jogador jogar, né? Mas e até tentamos e dialogamos. A declaração do Renato é perfeita. Atrapalha o próprio torneio. Daí descaracteriza um time daqui a pouco. Tentamos, mas... Se fossem titulares, o Christian e o Gastamos saliva com isso aí, mas não... Douglas, Cícero, Christian, Beto da Silva e Arthur viajam depois. O Arthur é lesionado e o Beto da Silva também. Independiente e Flamengo, hoje, 9h45, vale muita coisa esse jogo. A vaga na fase de grupos do Flamengo já está garantida, a Libertadores da América. Então, o Flamengo não depende mais do Flamengo. Mas, o Flamengo pode usufruir da Copa Suruga, da Recopa contra o Grêmio, em 2 partidas, 7 e 21 ou 22 de fevereiro, 21 ou 22, não lembro exatamente. Mas o Flamengo pode conquistar um título, esse aí, pode ganhar outro título na Recopa ou ganhar outro na Suruga. Então tem bastante coisa em jogo também para o Flamengo. Em relação à Libertadores do ano que vem, não. Mas em relação a possibilidades de ganhar canecos, 3. E classificar o Atlético Mineiro, Paulo Paixão será o preparador físico do Atlético Mineiro. Antecipei aí para todo o Brasil. Nem em Minas Gerais eles estão divulgando ainda. Que bom. Até porque o presidente nem assumiu. Boa notícia. Ainda. Uma boa notícia. O novo presidente nem assumiu ainda, mas vai ser o Paulo Paixão, que já esteve com o Oswaldo de Oliveira no Rio de Janeiro. Bom, o Atlético classifica, o Sport classifica, e aí uma coisa que o Flamengo não gostaria que acontecesse... Sobe o Vasco, né? O Vasco da Gama entra no lugar do Flamengo na fase de grupos, porque o Flamengo vai adquirir o direito da fase de grupos pela Sul-Americana. Então, o Euricão... Não, mas quer ganhar o título, já estou vendo uma coletiva do Euricão agradecendo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai querer esse título, é óbvio, um título internacional importante. E o Euricão que perdeu na justiça, né? A eleição foi revertida, anularam uma urna e agora vai ser um novo presidente. Então ele vai ter um discurso agora, vai ser difícil de aguentar ele, que vai dizer, ganhei, consegui a vaga pro Vasco e saiu, né? Mas é a figura sinistra do futebol, né? Vá com Deus. Não, ele já deu, né? Vai com Deus. Né? O problema é que ele Mas eu acho que deu, Ele é Highlander. Volta porque o Dinamite conseguiu ser pior que ele. Ele é Highlander. O Dinamite era brabo. O Dinamite fez brabo. O Dinamite fez tanta coisinha que eu não acreditava. Eu apostava todas as minhas fichas no Dinamite.
Pois é. Funcionário Começou do Vasco bem. trabalhando no gabinete dele, olha... Ele começou bem, Rec. Começou bem. Depois se perdeu. No início, a torcida do Vasco não tinha Eu saudade do entrevistei Eurico várias Miranda. vezes o Dinamite à noite, ele cheio de planos, e eu acreditei. Acreditei. Mas o Eurico é uma figura nefasta. Não, Pode chega, escrever, se o novo chega. presidente não fizer um bom trabalho, vai sobrar para ele de novo depois. Ah, Porque ali é meio um feudo, É, né? é Ali assim. eu acho mas que é o ele tá clube, na capa o clube da... mais feudal do Brasil, em o termos Vasco, de direção. com certeza é o Vasco. É um feudo dos Miranda e vai e volta, porque... E ele lançou o Euriquinho lá, o filho. Isso aí é um- Tava lá, enfronhado no futebol. Bom, o Grêmio chega amanhã por volta das 8 da noite, é uma longa viagem. Em São Paulo, daqui a pouco já divide a Mas delegação. o Vasco tem uma Jeromel vai característica jogar. que o faz um time muito querido. O primeiro time brasileiro a aceitar negros na sua esquadra. Foi o Vasco da Gama. Aquela herança portuguesa. Uma coisa bacana do Vasco, da história do Vasco. E o Getúlio da história do negro no futebol brasileiro, que é um livro espetacular. E serviu- exatamente sobre esse tema. Serviu o governo Getúlio Vargas, que fazia seu discurso ali, né? Isso é verdade, ali no estádio. Trabalhadores do Brasil! Esse foi o Getúlio maior Vargas. presidente da história. Internacional não se movimenta por renovação e encaminha a saída do Carlinhos. Já foi Carlinhos, já foi Carlos, já foi Robertson. E sabe que vocês que estão mais ligados e tal, agora vocês estão fora do conselho. Mas eu não acredito que o Inter pagou 3 milhões pelo alemão. O Inter pagou muito, se diz, né? Todo mundo comenta que o Inter não tem dinheiro para investir, mas o Inter gastou mais de 30 milhões de reais com contratações esse ano. O Inter gastou, o Inter investiu. E porque o clube tem um fluxo muito bom de televisão, de receita de quadro social, né? Apesar de repente ter tido uma queda, e a gente vê bastante aí agora a ascensão do quadro social do Grêmio, o quadro social do Inter, comparando com o Palmeiras, por exemplo, que tem 120 mil sócios, se tu analisar os balanços 2015, 2016, o Palmeiras tem metade da receita social que tem o Inter, né? Que bate na casa de 60 milhões para cima por ano. Então, o clube tem uma boa receita recorrente, o que dá para fazer esses investimentos, né? Não conseguiu Agora, se foi ninguém, certo né? ou errado, aí já A é bilheteria, outra... a bilheteria do estádio ela tem uma importância fundamental e estratégica para o clube, que é o fluxo de caixa. Então, acho assim, clubes como o Internacional, como outros que manobram com a sua renda, eles têm essa possibilidade... Tem uma renda grande, a gente vai pagando, vai contingenciando e tal. Mas O Grêmio, esse por ano- exemplo, o Grêmio está pagando mais rapidamente o seu estádio, mas nós não acessamos Não vê a receita, essa renda né, da fantástica renda, que tem né? sido. Porque esses últimos 5 anos do Grêmio, apesar desses 2 títulos, foram anos que o Grêmio sempre esteve assim, dando esperança para o torcedor, chegando em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, beliscando, etc. Então, o torcedor muito motivado. Então, evidentemente que esse dinheiro, esse prestígio do Esse ano torcedor foi 37 milhões. ajuda nós a pagarmos a nossa conta mais rapidamente. Mas nós não temos acesso ao Tá, fluxo. como é que é esse cálculo, Nestor? Essa conta paga mais rapidamente. Como é que é esse cálculo? Não, à medida que esse dinheiro vai sendo absorvido e que vai sendo absorvido da dívida, o valor, se faz a conta do estádio, gasto do estádio, administração, o que sobra, o Grêmio vai abatendo do valor que deve. Agora, o Grêmio tem esse imbróglio para resolver, porque está lá com o Olímpico para entregar, que está lá parado, nós estamos lá com guardas, as pessoas cuidando para que ele não virar um vale-a-couto de drogados, etc. e tal. E a empresa acabou dando o estádio, a arena do Grêmio, que é destinada ao Grêmio, como garantia para bancos que ela não podia fazer por contrato. E os bancos sabiam. Mas isso é outra questão. Então, agora nós temos que resolver esse imbróglio. Mas o Grêmio só fará um bom negócio se o Grêmio não tiver a ansiedade que tem o torcedor. É verdade. Porque quando tu está negociando, você percebe que tu está ansioso, é natural, né? Isso é do mundo dos negócios. Então, o Grêmio tem o Romildo, que está à testa desse assunto, ele tem tido esta calma para que o Grêmio faça um bom negócio, porque é um negócio por mais aí 10 ou 12 anos, está gerando para o caixa do Grêmio algum investimento. E o Internacional fez um modelo interessante que foi ceder espaços específicos. Por exemplo, garagens. Garagem só usa no dia de jogo. Skybox, não é? Isso. Skybox também é um uso limitado. Tem assim um pouco de euforia nessas horas. Assim, depois cai muito a venda. E deu realmente catering, que é um negócio que tu tem que vender pipoca 10 pila, porque vende pouca pipoca. Então, se vender por muito pouco, não ganha nada.
E deu sim, aí sim deu uma coisa importante, que foram 5 mil cadeiras ali de centrais. Mas fez um bom modelo, eu não posso negar que o presidente Giovanni Luiz não tenha feito para o Internacional, não tenha zelado pelos interesses e feito um bom negócio para o Internacional, em meu juízo. Pois é, mas e aí? Quando é que o Grêmio termina de pagar? E ao terminar de pagar, o Grêmio vai administrar já a Arena? Pega a chave, troca as chaves, entrega... Não, o Grêmio vai administrar a Arena quando a construtora disser assim, olha, acertamos com os bancos, transferimos essa garantia para outro bem nosso, nós queremos acessar Mas que bem nosso, vocês estão patrimônio. quebrados. Não, mas eles têm outros patrimônios. Eles têm outros ativos, enfim, eles podem resolver isso. Ou resolver com os bancos, se transferem para esse ativo que eles vão ter, que é a própria Arena do Grêmio, tiram daqui, põe para lá, entendeu? E aí o Grêmio vai receber a administração do estádio, entrega o Estádio Olímpico e pronto. Tá, mas o Grêmio deve? Quando é que termina? Vai abatendo. Esse ano deu 37 milhões de renda, por Bom, o exemplo. Grêmio tem 20 anos, vamos ver que velocidade vai acontecer esses... Falava até em 2019, 20, tão rápido assim? Não é tão rápido assim, não. Não, acho que vai mais longe, mas não posso te dizer porque realmente não... Até imprevisível, né? Eu me desliguei um pouco Depende da desse assunto porque como havia toda essa ansiedade, todo esse negócio, e como o presidente está pilotando isso, como havia por parte de pelo menos um dos bancos uma enorme resistência, não dá para se desgastar com esse assunto. Vamos tocar assim, tá indo. Agora a verdade é que os estádios novos, eles também... Custam caro. Na contrapartida, por exemplo, nós fazíamos uma uma final de Libertadores no Olímpico com 300 pessoas. Entre terceirizados, segurança e tal. Uma final como 2.000, mais uma de 2.000 final, pessoas. uma final como essa que aconteceu agora aqui no Grêmio, 1.400 pessoas trabalharam. Olha aí. Então veja o custo que tem isso aí. Outra coisa, acontece nas duas que são arenas modernas, tanto Internacional como do Grêmio. Olha por que o estádio faltam 15 minutos para o jogo, mas não chega na hora do jogo, porque tem vários lugares para onde há fluxo de torcidas. Cada lugar desse tem um fiscal, um catraqueiro, tem um supervisor, tem segurança. Cada lugar desse. Então ficou muito confortável para o torcedor, mas ficou muito mais custoso para o clube. E também mudou, não sei se vocês notam isso no Internacional, o perfil do torcedor que vai ao estádio, a cara do torcedor, porque está indo gente mais bem aquinhoada do ponto de financeiro. Nós afastamos dos estádios de futebol as pessoas que adoram assistir futebol no estádio, que as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, o grande desafio, acho, para o Grêmio, pelo menos, é como trazer essas pessoas de volta, que é fazer promoções em jogos que não haja um afluxo de público tão grande, fazendo promoções, fazendo a reserva do local, trazendo uma espécie de, como se faz em avião, chega na hora ali, fica na lista de espera, entra. Nós somos desafiados a trazer esse grande público que é carinhoso. Como a gente tem problema com o calendário do Gauchão, como é que tu vai te negar a levar o time titular, a dupla Grenal, o Grêmio, para Passo Fundo, para tal lugar? A ocasião que o torcedor de lá tem para dar um carinho pro time e tal, então tu tem que prestigiar também o Gauchão. Aí dá um problema de calendário. É um quebra-cabeça isso, sabe? Fazer isso funcionar. Porque a razão de existir dos clubes é a sua torcida. Se nós não atendermos o nosso torcedor, acabou. Esse cara que tem que estar satisfeito e fidelizado. Lá pelas contas, Noves fora, administrar a Arena é um bom negócio? Porque terminou de pagar, os caras desoneraram a Arena não é mais garantia de nada, não serviu mais para garantir dívida da OS, passa para o Grêmio desonerada, tudo certo, o Olímpico vai para eles... O Grêmio vai para dentro da arena de cabeça. E aí? Eu acho a arena, do ponto de vista arquitetônico, do conforto, de tudo, lá nossa área administrativa, eu acho ela espetacular. E também não vejo problema em estar no Maitá, porque os estádios acabam trazendo para essas comunidades pobres o progresso. Porque o poder público se obriga a investir pelo afluxo de pessoas e nós temos paciência e estamos satisfeitos integrados com a nossa vizinhança. Mas eu acho o estádio do Grêmio gigante, do ponto de vista do tamanho e da operação. O Grêmio poderia ter feito um estádio aí com uma capacidade um pouco menor. Mas está feito assim, vamos tocar assim, é um desafio a nossa capacidade de administrar e nós certamente faremos isso. Agora, acho que quando se faz algo assim, tem que levar em conta a televisão, tem que levar em conta qual é a média de público. Bom, a final de Libertadores tivesse 300 mil lugares, 300 mil pessoas. Mas nos outros jogos não tem 300 mil pessoas, tem 20 mil. Qual é a média de público? É 25? É 30? Então vamos fazer um estádio mais... Aí dá aquele negócio, não, mas nós queremos fazer maior que o outro. Para aí, né?
Vamos combinar, Já passou né? isso aí, né? Pô, De bobagem, né? vamos Já combinar, passou. né? O Inter Vamos. até esse ano enfrentou um Já problema que, na questão, né, que o Nestor estava citando das rendas. O do Inter é grande do demais estádio. também? Não, no Inter está no tamanho ideal, eu acho. A do Grêmio é maior, né? É, A mas estrutura externa do Grêmio, se o cara caminhar ali, o cara caminha, parece que não termina nunca. Né? E há essas coisas, por exemplo, de multiuso e tal. Os shows são feitos... Tem dois amigos aí, o Dodge e o Cicão, que fazem shows de artistas famosos e tal. Eles procuram preço. É um prestígio para o clube. Mas não é uma grana enorme que entra para o clube um show. Não é. Não é. Há lojas, etc e tal. Pô, aí pensa bem... Eu posso falar, estou entre amigos, não tem? Então está no meio do Barra Shopping e do Praia de Belas. O Grêmio está aqui no Maitá. As lojas. Então quer dizer que pode-se fazer coisas mais, poderia ser feito coisas mais racionais, assim. Mas como elas estão feitas, Tem que tratar é um de fazer desafio dinheiro. resolver. Tu fez uma casa muito grande. Bom, vamos tratar de ocupar os Botar uma quartos, rack vamos fazer. bateria, botar uma Vamos rack demolir uma bateria. parede, fazer uma biblioteca maior, vamos lá. Enfim, eu quero dizer, mas fizemos uma casa maior. Mas eu acho que faltou um pouco assim de Rio Grande do Sul deixar de ser Rio Grande do Sul, né? Nossa cultura... Nós tivemos né? a chance Tem chance de ter um estádio público, pago Só. pela viúva, ali no Beira-Rio e na Zenha faz um centro de treinamento, uma coisa lá do outro, hotelaria, seu centro administrativo, um shopping voltado para gremistas lá no Internacional E a dos disputa dentro de Colorados. campo. E aí, luzes vermelhas no dia do jogo do Inter, luzes azuis no dia do Inter. E porque a manutenção desses estádios é algo para lavar o teto da arena, Eu sei. custa 100 mil reais. Sabe que eu me lembro muito... ignorância. Para Mas é lavar esse o caso teto, que eu que ia polui de comentar. 2 anos. Sabe o isso que eu... Viu, Fabrício, já te passa aí. Eu me lembro do Pedro Paulo Zac. E falei esses dias com o Nobrinho que teve aqui, nós vimos falando no carro. O Zac escabelando isso há 30 anos, 25 anos, para lavar o estádio. Sabe que o Pedro Paulo Zac é bom administrador, não é? Gente muito boa. E conhece? Sim. Já trabalhou com obra e trabalha até hoje com obra. E tem o sogro que já era De muito empreendedor. bom trato, o Pedro Paulo. E aí é o seguinte, ele dizia, o quê? Sempre dizem que eu não faço nada, que eu não reformo, que eu não pinto. Bom, sabe quanto é que custa para lavar isso aqui? Ele dizia para nós. Mas essa ideia mas é verdade. não é a ideia do o torcedor quer ter a sua casa, o seu claro, local, claro. Maior ele que quer o se do ambientar adversário. ali, mas e é é- assim que é. E aí eu volto ao começo. Nós temos que prestigiar quem manda na gente, torcedor. Pois é, mas é... Se matar por Quem ele. manda acho no que o Grêmio, excesso- torcedor. Vou parafrasear o doutor Getúlio. Doutor Getúlio. O excesso de democracia gera baderna. Entendeu? Isso não é coisa para torcedor decidir. E uma ignorância. Nós tínhamos que ter um estádio só e acabou. Né? Os custos estão corroendo, nós podemos investir no futebol. E até ajudaria o estádio. Claro, o não. Estado. Esse dinheiro poderia Ah. ser investido no futebol, claro, se bem investido. Porque Claro. quando vocês falaram aqui do alemão, eu lembrei o seguinte, vai ser difícil nós encontrarmos na história do Inter e do Grêmio 2 micos em contratação, como foi o Anderson no Inter e o Gladiador no Grêmio. Isso aí é coisa de concurso. Não, André, né? o É coisa de Flamengo concurso. esse ano bateu todos os recordes. Não, igual vocês gostam. Contratou 3 meias carérrimos. Um bichado, Conca, já sabia que não ia jogar, e 2 iguais, o Diego e o Everton Ribeiro. E aí, quando precisava deles, um não estava inscrito, ou não estava legalizado, ou estava machucado. machucou e- Não, bateu todo, o Flamengo bateu Vou usar um todo. termo turfístico para o doutor Vec. E ele não gosta. Numa carreira, essa contratação nossa do gladiador, eu te dou luz e bunda com bunda. Que o nosso cavalo larga assim, ó. Quem faz a Costa, volta. Larga de costa. Foi desastrosa a nossa contratação do No gladiador. caso do desastrosa. Inter esse ano... E o Flamengo ainda tinha o Ederson, 4. No caso do Inter esse ano, né, o Nestor citou a parte da renda, o Inter até teve um problema com renda esse ano, porque a Série B, o valor mínimo do ingresso era R$20. E aí o Inter, né, poderia fazer a meia entrada para o sócio torcedor a 10. Então as rendas, se a gente olhar a média de público, foi muito boa, mas a renda proporcional foi muito baixa. 17 milhões. Os balanços depois é que apontam essas questões, as exatamente. Eu isenções vou dar um que damos exemplo. e das coisas Teve que um baixam. jogo do Palmeiras, não me lembro qual foi o campeonato,
Público 38 mil pessoas, 2 milhões e alguma coisa de renda. Copa do Brasil. O Inter... O Inter jogou a segunda divisão, só pode ser esse. Não, tô dizendo não. O jogo do Palmeiras lá na Arena do Palmeiras. Só para dar um exemplo, né, de diferença. Mais de 2 milhões de renda. E o Inter com público com 1.000 pessoas a mais, com 38 mil pessoas no estádio, 950 mil de renda. Mas esse é o dia da polêmica, falar do Anderson. E só citar um outro caso da manutenção dos estádios. Eu estava até raciocinando esses dias pela Arena do Grêmio, a parte administrativa está toda lá, tudo muito moderno, muito novo. Lindo. Não sei se nesse momento não é um bom negócio, porque o Grêmio não paga esse tipo de despesa. Aproximadamente a conta de energia elétrica do Inter bate na casa dos 300 mil reais. Isso aí. 300 mil reais só para pagar a conta da luz. E aí o Grêmio tem um escritório luxuoso, quem paga é a OS. Exatamente, entendeu? Então, para te abrir o estádio, não é exatamente o jogo... 65 e 35. Até diferente, até menos. Mas paga. Mas o Anderson... O custo é muito alto. Só queria fazer a referência. Ser depois do intervalo? Claro. Só deixa eu dar um dado histórico aqui, ó. O Cristiano Ronaldo entrou mais uma vez para a história da Champions League. Autor de um dos gols da vitória do Real Madrid diante do Borussia Dortmund, o atacante português é o primeiro jogador da história a marcar gols em todos os jogos da fase de grupos da competição. Aí está o Cristiano Ronaldo. É mole ou quer mais? Hoje é dia de decisão da Copa Sul-Americana. O Flamengo retorna a uma final após 16 anos contra o Independiente lá na Argentina. O rubro-negro carioca deve entrar em campo com César, que pegou pênalti no último jogo, caiu em desgraça, mas tá cheio de gente interessada no Muralha aí. Pará, olha a dupla do Inter de veteranos. Inter e Grêmio, Pará. O Hever foi do Grêmio também. Pois é, não, eu estou dizendo a dupla de veteranos que atuaram na Libertadores. Hever, Juan e Trauco. Cuejar, William Arão, Diego e Everton Ribeiro. Lucas Paquetá e Felipe Viseu, que tem feito muitos gols. E aquele menino que está vendido pro... Vinícius Júnior? Vinícius Júnior joga 20 minutos. Vai ficar na reserva hoje. E o técnico Rueda, do Flamengo, recebeu uma sondagem do Deportivo Cali, da Colômbia. Então não é só a mãe doente, para comandar a equipe na próxima temporada. Pesa em favor dos colombianos, aí sim, o estado de saúde debilitado da mãe do treinador. Quer dizer, vai juntar as coisas. Já voltamos. De volta, fala fã de carteirinha do Anderson. Quero dizer o seguinte, eu quero falar da experiência do Grêmio com o Anderson. Por que o Grêmio não acerta com o Inter um troca-troca? Estou falando sério. O Anderson foi no Grêmio um sujeito muito correto com o Grêmio. Porque ele poderia ter dado aquela pernada de sair livre, etc. Ele fez questão de sair da porta da frente com o Grêmio. Os pôsteres deles, do que ele nos ajudou, ainda estão lá nas nossas paredes. Ele é um sujeito bem quisto pela passagem pelo Grêmio. Eu não consigo compreender, honestamente, essa dificuldade que ele está tendo agora, porque as informações que, pelo menos, estão na mídia, é que ele é um sujeito... Ele não é matador de treino, não é um sujeito desleixado, ele é um jogador que comparece, tem família, etc. E ele jogou na Europa lá com o Ferguson, né? Não foi titular, mas ele jogou muitas partidas. Quer dizer, ele tinha que ter um futebol sobrante para as exigências brasileiras. Então é um mistério que esse jogador, e teve agora a chance em outro clube, é um mistério para mim, porque eu não acredito muito que o jogador desaprenda de jogar futebol, sabe? E ele era um sujeito bem talentoso. Até para não ficar só Paulo Pereira, porque agora é uma barbada, né? Agora vai pedir música no Fantástico. Esse jogador é o... Eu não sei, eu não sou responsável pelo futebol do Grêmio, mas eu sei lá, mas eu acho ele um bom jogador. Olha que elogio para vocês aqui. Rec, até que enfim um programa. É uma porrada em mim também, até que enfim. Muito bem, telespectador. Lê logo o nome dele. Rec, acertou. Até que enfim um programa com pessoas inteligentes e sensatas. Todas que vêm aqui são. Eu vou defender os meus pupilos aqui. Sem galhofa e provocação rasteira. Esses aí são feras. E o Nestor, então, é craque. Diz o Adonis aqui. Nestor todos foi o único nós aqui. Que enquadrou o Renato esse ano. Não, mas não faz essa lambança, pelo amor de Deus. Veio isso aqui, ó. Pepino, não é assim. Não tem lambança. O
Renato é uma cabeça fresca. Espetacular. E ele viu que a sugestão era boa da frase Gosto e adotou a frase, não tem problema. Gosto dele. O mundo não é dos espertos, o mundo é dos inteligentes. E logo em seguida ele corrigiu. Luiz, pessoas inteligentes consomem produtos É o homem de primeira da qualidade. fofoca, né? Cuidam da saúde, né? Isso é a conversa do Gago, né? Quer dizer assim, eu não gosto de fofoca, eu quero dizer, eu não gosto de leão marinho. Bom. Mas aqui dá para fazer o que quiser, né? Dá pra inventar de tudo, Rec. João de Almeida Neto vai ter que convidar o Nestor Opa. Heinz, sabia? É? É. Levou uma panela. Ele já fez- Tá brincando. Ayrton Ruschel levou, eles vêm e Que compram beleza, aqui, compram rapaz. ao vivo aqui. Foi essa aqui, né? Virou O um free shop. Ayrton é cozinheiro, que eu Virou sei. um free shop. E o João é Ele tinha um churrasqueiro. esqueminha armado aquele dia e levou a panela daqui. É. Rec, nós... a gente Essa trouxe é a para o teu novidade. programa. Essa é a caçarola 28 e nós temos também a caçarola média. Ela é modelo de uma frigideira, só que ela é mais funda e tem o A pegador. média foi a que o João levou. Exatamente, a média. Tem um pegador lateral aqui para você poder retirá-lo do fogão. E junto no nosso conjunto, Rec, nós temos essas panelas que vem fazendo o maior Essa dá para sucesso. colocar no forno. Dá para usar como assadeira, dá para fazer pipoca, dá para fazer o arroz, não gruda no fundo. Acabou aquela tortura de lavar panela, arear panela. Nossa amiga dona de casa, o senhor que está nos assistindo gosta de cozinhar. Confessa para nós, o senhor gosta de lavar a panela? Ninguém gosta, todo mundo odeia. Gente, com essa Então, panela... O arroz é só o salzinho e a Só um água. papel toalha. Você corta o alho, eu gosto do alho, você corta o alho miudinho, põe ali, fica o gostinho e não gruda o arroz no fundo. Você quer fazer uma carne de panela? A gente preparou algumas imagens de alguns alimentos sendo preparados nessas panelas sem óleo. E na hora da limpeza, gente, preste atenção que a gente vai limpar só com papel toalha. É que essas imagens são... É bonito um ovo frito, né? Para as pessoas entenderem que dá para comer de tudo, que a gente procurou mostrar ali o ovo frito, a gente mostra o peixe, a gente mostra a carne, mostra o arroz, né, fazendo pipoca. Num determinado momento a gente queima o leite, já imaginou isso? A gente vai torrar o leite dentro dessa panela. Se for uma panela comum, você vai ter que pôr fora essa panela, porque não vale a pena limpar. Na Friggold a gente limpa somente com papel toalha. Então você não vai ter mais trabalho para limpar panelas. Agora, gente... panelas é um utensílio que você utiliza todos os dias. Não é como muitas vezes algum utensílio elétrico que você vai usar lá uma vez por mês. Panelas você vai utilizar todos os dias. Então essas panelas você não vai mais usar o óleo e isso vai ser muito interessante para a sua saúde, porque você evitando o óleo, você está evitando, está prevenindo colesterol alto, diabetes. Quantas e quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que já tiveram infarto, já tiveram AVC, estão acima do peso e precisam emagrecer por causa da sua saúde, porque exageraram no óleo da fritura, comeram muito alimento gorduroso. Essas panelas você vai poder preparar qualquer alimento sem óleo, como você já está vendo nas imagens, e é qualquer um mesmo, tanto é que a gente está vendendo essas panelas hoje para todo o Brasil. Então nós mandamos panelas para a Amazônia, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para qualquer estado do Brasil, para qualquer lugar do mundo. As pessoas podem preparar qualquer receita sem óleo. Olha que imagem interessante da pipoca. Desde criança a gente sempre viu fazendo pipoca e colocando óleo, né? Tá, Para e vocês estourar. fazem a demonstração em casa, se o sujeito E agora- tiver alguma desconfiança? Exatamente, inclusive eu quero que duvidem de mim mesmo. Ô moço, eu duvido que dá para preparar o alimento sem óleo. Então sabe o que vai acontecer? Sem compromisso nenhum mesmo, o nosso demonstrador, nós temos 2 demonstradores, vão amanhã na sua casa, vão levar essas panelas e vão fazer uma demonstração para você sem compromisso. Vão cozinhar para você sem óleo e aí você vai provar na hora o alimento. Gostou? Fica, porque a gente já tem pronta entrega. Gente, faça um investimento na sua saúde. Você não vai se arrepender de estar eliminando o óleo no preparo do alimento, Rec. 4003-4220, você liga daqui a pouquinho, o pessoal retorna a ligação e amanhã tem demonstração, tem entrega, tem financiamento na sua casa, tem, enfim, o reconhecimento do material. Valeu, obrigado, Luiz. O Rec, quem optar pela demonstração, a gente devolveram faz. alguma vez? Não, de jeito nenhum. Moço, eu não quero que demonstre, não. Eu acredito no produto, eu quero só que me entregue. A gente faz só a entrega para você também. Agora, quer a demonstração? Quer testar as panelas?
a gente leva e testa para você. Liga 4003-4220, porque as primeiras 50 ligações não é um descontinho assim, é um descontão que está esperando por você. Valeu, obrigado. Luiz, olha aqui, estão perguntando por que não temos um estádio único para os dois times. Ótimo programa com pessoas elegantes e inteligentes, diz o Clayton de Porto Alegre. Já voltamos. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 3019-9842 ou WhatsApp 99662-6626. Fale com o Correia. Acesse grupocard.com/franquia. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 984391567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram este comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza. Portovans, veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005, Euro 3 e Euro 5. Sistema Common Rail. Recuperamos, recodificamos seu injetor eletrônico Bosch, Denso, Siemens e Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão. Portovans, Maranhão 888, fácil de guardar. Aqui em Porto Alegre. Telefone 3371-3842, agende. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre. Rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, uma loja que atua como uma vitrine da pecuária gaúcha e do bioma Pampa, contando sua história, sua tradição como produtora de uma das melhores carnes bovinas do mundo. Um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. Localizado em área nobre de Porto Alegre, o espaço abrange desde o cliente profissional, os chefes de cozinhas, donos de pequenos e grandes restaurantes e clientes corporativos, por exemplo, até o cliente final, como as donas de casa ou o churrasqueiro da família. A Pampas Prime atende a esses diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja, climatizada com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. É o antigo posto Figueroa. Espetacular essa loja de carnes. É um negócio... Eles vendem também lá umas facas muito lindas. E coisas ligadas, mas a loja é especial. E a carne é de primeira grandeza. E vou te dizer, eu tive lá antes de inaugurar e o preço é justo. É um preço que não é mais caro do que o do supermercado. E é um mimo a carne, é um negócio espetacular. Um vazio todo assim, aconchegante dentro do... A carne gaúcha é fantástica. Raças europeias. Tu olha e namora a carne. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul, São Paulo, tem 3 lojas em Caxias, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br, faça sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Um abraço para o Alexander, para os irmãos todos. E vai inaugurar brevemente mais uma loja em São Paulo. Esse é um produto de primeiríssima necessidade e por isso não tem como transferir. Já voltamos.
estamos de volta. Só assuntos a menos aqui, né? Degolas do Rio Grande do Sul. Isso aí. Revolução Federalista. Por onde sair dessa situação do Internacional e dessa comparação com o Grêmio? Isso não é simples, né, Rec? Tem que ter a mentalidade de cuidar da nossa casa, virar a página, né? Não ficar remoendo o passado, porque não adianta nada ficar trazendo à tona questões que nos levaram à Série B, porque nós já disputamos, já voltamos à Série A e agora tem que montar um time que não nos dê susto, né? Porque o time que está aí parecia ser um time mais que suficiente para ganhar a Série B e acabou se tornando time de A na B, se dizia. Exatamente, com pelo menos o preço era de A, né? Mas o futebol era de C, porque o Internacional, não me lembro de uma partida na Série B, deve ter tido Figueirense. que ele encantou. Figueirense aqui. Que ele parecia ter deslanchado. Então, ficou na imagem de todos nós colorados, né, aquela dúvida, será que nós vamos enfrentar uma Série A do ano que vem com essa estrutura, com essa espinha? Quantos jogadores do time aí hoje podem e merecem ficar no Internacional? Agora renovou 2 anos com o D'Alessandro. Era o que ele queria, ele é o nosso ídolo, mas eu acho que ele não joga 2 anos. Né? Eu acho que não... Ele já tem um comprometimento físico, Sabe que eu sou metido a interpretar as questões e não simplificar. Porque, eu não sei se foi por ter sido muitos anos setorista, né? Fui 14 anos setorista do Internacional e 2 eu comecei na minha carreira, comecei no Grêmio. Com a queda do Espinosa, foi uma das primeiras notícias que eu dei em 86, anunciada pelo doutor Adalberto Praz na arquibancada lá do Olímpico. Então, eu faço uma leitura diferente desse negócio do D'Alessandro. O Inter deve para o D'Alessandro, não tem como pagar e não tem como dizer não para os 2 anos. O Internacional vai pedalar durante 2 anos e vai ficar aqui com o D'Alessandro. Dá ou não dá, dá ou não dá. E ele vai tentar ajudar a administração, porque ele saiu pé da vida com o Vitório Pífero, disse que um dia vai falar, achei que ia falar agora, né? De repente vai escolher o melhor momento. Eu acho que é isso, desculpe. Então, assim, eu vejo com preocupação, né? Porque o Internacional tem tentado aí anunciar, hoje estavam falando que o Bruno Silva, que é o Botafogo, queria o Potker, né? O Potker não mostrou que veio, mas acho que é muito cedo para incinerar ele, a história dele pelo Inter, né? Então eu prefiro ficar com o Potker e deixa o Bruno, deixa lá, que é volante, né? E volante é volante, entendeu? Então eu espero que a diretoria do Inter não caia, né, nessa armadilha. Tem 16 volantes. Nessa armadilha aí de mandar o Potker mais dinheiro pelo Bruno Silva, porque ele não vale tudo isso. Então, eu vejo com preocupação, mas quem está lá dentro, quem está no departamento de futebol, por certo, já está se informando, já está buscando dados e logo, logo vai começar a anunciar. Vamos ver se a diretoria do Inter, atual, se recompõe, né, das péssimas contratações que ela fez durante esse ano. Eu acho que o Inter tem que voltar... Fabrício Berto. Eu acho que o Inter tem que voltar a valorizar as Copas, né, as competições que disputa. A gente viu nesse ano mesmo, um ano difícil de Série B, o Inter, com tudo para chegar numa final de Primeira Liga, por exemplo, né, que te daria uma notoriedade, te daria uma renda, um público numa final, o Inter vai lá e usa um time misto e fica fora da competição. Né? Um jogo que era em casa, que era teoricamente mais fácil de tu botar teu time titular. O Inter fez isso na Copa do Brasil do ano passado, que o Grêmio foi campeão. O Inter foi disputar, porque estava à beira do rebaixamento, foi disputar com o Atlético Mineiro e coloca um time misto para jogar. Né? Então, eu acho que o Inter... Quase classificou, e teve exatamente, um ainda do Robinho. quase classificou. Exatamente. Então, tem que se valorizar todas as competições. O Grêmio mostrou isso esse ano. Disputou a Copa do Brasil, caiu na semifinal, foi campeão da Libertadores, terminou em terceiro, quarto campeonato, mas aí porque jogou o último jogo também, jogou né, com time C, enfim, que sobrou, mesmo assim ainda fez frente para o Atlético Mineiro. Então tu tem que valorizar para quê? Para te poder trazer de volta o orgulho para a torcida do Inter que está machucada. Né? Espero que a diretoria também dê sequência para o Odair, já que ele foi o escolhido. Né? O que a gente não entende é que quando caiu o Zago, por que não se apostou no Odair? Por que ele não servia para a Série B, mas agora serve para a Série A? Que, né, teoricamente e na prática a exigência é muito maior. Né? Eu acho que ele tem tudo para ser um baita no treinador, para dar certo. Mas eu acho que tem que ter, se a gente puxar os últimos 10 anos, a média dos treinadores que têm ficado no Inter tem sido muito pouca. Então, a continuidade do trabalho,
contratações pontuais e valorizando as competições, tentando ganhar o Campeonato Gaúcho, tentando ganhar a Copa do Brasil, chegando no Brasileirão, tu vai trazer de novo a torcida, tu vai trazer o orgulho, tu vai trazer novos sócios e tu tem tudo para fazer um bom trabalho. Manu, o Augusto de Alvorada. Boa noite, Rec. Parabéns pelo programa. Pode dizer como está a situação do menino Manu com o Barcelona? Não está. Esse menino é o mistério da Agatha Christie. Ele foi para um período para conhecer o Barcelona. E aí ele está lá pela Europa, por Barcelona. O Barcelona disse que não tem interesse no concurso dele. Nós notificamos a FIFA e ele evaporou. Mas alguém está pagando a estada dele lá, estadia, não é nem estada. Estada quando é rápido. Estamos monitorando. Agora, isso é um desafio, o Fabrício falou bem. Tu tem espião lá? Tu tem algum drone lá dentro de Barcelona? Eu ganhei o drone de aniversário, foi uma maravilha. Eu acho que é esse. Ganhei ontem meu drone. O desafio que o Grêmio tem também é esse time da transição, como é jogador, às vezes, e se for possível, apanhar, por exemplo, reservas que não jogaram um jogo da quarta e fazer um mistão mais quente, Perfeito. né? Isso não compete a mim, isso compete Claro. ao pessoal do futebol análise. Nem quero me meter nisso, porque eles também não dão palpite nas coisas ruins que eu faço e nas boas, enfim, cada um na sua, né? Mas estou dizendo assim, mas isso é um desafio, ter um time de transição, e mesmo para as competições, várias competições que a dupla vai enfrentar, ter talvez um misto mais esquentado quente, né? para essas ocasiões. E por derradeiro, né, para terminar, dizer o seguinte, e muito na boa, né? Quando ganhei o título lá, eu não pensei, houve aí uma coisa de jogadores que estão liberados e devem dizer isso. Eu pensei no Internacional. Tem vários amigos que me cumprimentaram pelo título. Pensei na minha família, nos meus amigos, na grandeza daquele momento, enfim. E é o que vem à nossa cabeça, ser um privilegiado de estar ali assistindo aquele momento histórico, né? Então, acho que os clubes não devem se comparar muito, acordar pela manhã preocupado. Tu deve estar de olho no que está... Mas não deve ter uma obsessão. Cada um vive o seu momento. Pra frente que se anda. Olha aqui, ó. O Caicedo, o pessoal está sugerindo que o torcedor é criativo. Tem o Acosta, tem o Caicedo. Só que o Acosta foi escolhido hoje, não sei por que órgão, o melhor jogador da Argentina. E é bom jogador. Complicou. É bom jogador. Amanhã, 1h da tarde, tem mais.